Gerando então mais um 7 perguntas para o Sistema TV7, desta vez com o seu Isaac Costa, empresário, pai, avô, empresário da Lisandro Tour, uma das referências em turismo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E a primeira pergunta, seu Isaac, que está nos recebendo aqui no hall de acesso ao seu edifício, né? Até por questões de segurança, enfim. Ele tem máscara, eu estou com a máscara, mas ele está sem a máscara porque, enfim, ele é o entrevistado, mas eu estou com a máscara e, consequentemente, estamos também bem distantes de todo, o movimento que possa existir, por questões também de segurança. Mas, seu Isaac, é um prazer tê-lo aqui no 7 Perguntas do Sistema TV7. A primeira pergunta é o seguinte, baseado também num papo que eu tive com o senhor falando sobre a questão dos avanços da medicina, etc., o senhor me citou que os anos de 1963 e 64 foram bastante marcantes para o senhor, em virtude também de problemas de saúde que o senhor teve. Eu gostaria, seu Isaac, por gentileza, que o senhor relatasse como o senhor vê hoje a tecnologia nos dias atuais a favor da vida, e ainda a imprudência de muitos em não sequer fazer um simples exame para prevenir doenças que são muitas vezes fatais. Então, faça um relato desses anos 63 e 64 na sua vida e me aponte uma posição sua, por que realmente as pessoas hoje ainda são resistentes com tanta tecnologia, com tanta, informatização a favor da vida, comparando com a sua época. Boa tarde, Frank, de Sistema TV7, Estamos gravando na véspera de Natal, agora de tarde, Como vai ficar temporal, é boa tarde, boa noite, bom dia. Com certeza, boa tarde, boa noite, bom dia. Frank, eu posso até fazer um comecinho. Eu nasci no dia 17 de agosto de 1946. Então, na fase do meu nascimento, uma das coisas espetaculares que a ciência, nos avanços das pesquisas foram descobridos, foi as vacinas. Naquela época, praticamente ainda não existiam vacinas. E começaram a surgir a partir dos anos 60, 70 e tal. E o que ocorre? Na realidade, as doenças que matavam milhares de crianças, hoje a população do mundo tem acesso. Sim. Apesar da desigualdade social. O senhor nasceu numa época que não tinha vacina. Claro. Aí vamos para 63, 64. A questão na minha adolescência, aos meus 14 anos, até os 17, era uma crise de vida que surgiu sem precedentes. E eu levei 3 anos para descobrir. Vim descobrir, não naquela época estava morando em uma pessoa, papai tinha fundado as lojas Atraente na Paraíba. E na verdade, Frank, eu vim descobrir através de um cientista médico do Recife, Dr. Valdir Cavalcante. O senhor morava na Paraíba nessa época? Morava na Paraíba. E adquiriu essa Não, isso foi um foco medalhano, Sim. Só que o médico descobriu lá na Paraíba de uma nefrite. Sim. Era perdendo sangue e mais outros componentes da cidade. Perdia por onde tanto? Pela urina. Pela urina. Exatamente. Uma doença grave para a época. Era nefrite. Morte certa, meu amigo. Então o que ocorre? Tinha 2, 3 médicos me tratando em João Pessoa e um amigo do meu pai, português, radicado em Recife, cara, um super empresário, ele tinha grandes amigos e entre esses amigos, esse médico era dono da clínica Altino Ventura, dono de hotéis no Recife. E eu passei praticamente de março de 63 até dezembro em Recife me tratando. E o que ocorre? Esse cara descobriu através das suas pesquisas, dos seus exames, o Streptococcus abitaliano. O que é isso? É um vírus, uma coisa, Estava lá alojado, uma bactéria e tal. Conclusão, ele disse, olha, a gente vai fazer o tratamento. Essa amígdala a gente vai ter que retirar através do processo de dissecamento. Na época já era uma coisa espetacular. Sim. E eu fui operado nas vésperas do Natal de 1963. Minha mãe ao meu lado. Então estamos comemorando hoje algum tipo de data, na sua vida também. Claro. Como se fosse uma cadeira de dentista, com anestesia local. E eu lembro muito bem quando ele terminou, demorou 1 hora e pouco mais ou menos, tinha que ser muito lento o processo. Ele olhou para a secretária dele, Dr. Valdir, e disse, Boa tarde. Dr. Valdir disse, mas assim,
chamou o nome da secretária e disse: olha, você vai levar para o laboratório, eu quero vacina contínua para 2 anos. Eu passei 2 anos tomando vacina da minha própria vida, para você ter uma ideia. E foi o que nos salvou, né? Só com 3 dias da cirurgia, meus exames já deram normal, nunca mais eu tive um problema renal na minha vida. Que ótimo, né? Sabe? E isso Isso foi o quê? 17 anos de idade. 17 anos, e para aquela época a tecnologia praticamente não existia, Exatamente. né? Aqui foi um espetáculo, sabe? E eu estou com 74 anos e 4 meses, né? Sim, realmente. Então, realmente, quando a pessoa duvida da ciência e fica negando a base científica das pesquisas, como é o caso do nosso país agora, Estados Unidos com Trump, né? Os efeitos terríveis, eles chegam. Pois é, então esses 2 anos, 63 e 64, foram marcantes, mas o senhor foi vitorioso, claro. E como o senhor vê sua posição, como eu falei no começo da pergunta, pessoas hoje com tanto avanço tecnológico ainda estarem resistentes a pequenos testes, enfim, que podem prevenir e alertar sobre graves doenças. Como é que o senhor vê a cabeça dessas pessoas hoje em dia? Primeiro que tudo, a ignorância vem da falta absoluta de acesso à educação, cultura, ciência e tal. Educação é a base. E outra coisa, a influência nefasta das falsas religiões, né? E evidentemente você sabe, quando um desses caras, dirigentes religiosos, dá um espirro, no outro dia eles estão onde? Nos melhores hospitais. No Sírio-Libanês. Sim. Gastando 200 mil reais por dia. Mas os seus súditos, os seus fiéis, esses tem que esperar pelo milagre. São escravos, eles vão, evidentemente, usar o nome de Deus em vão. Sim. E vender cura e salvação. Compreendeu? Por isso que essa situação tão triste. Então o senhor... Você viu agora na década de 50, 60, até 70, o volume de pais que tiveram seus filhos completamente inutilizados pela poliomielite, por uma coisa absurda. E você viu quantas vidas foram salvas, foram poupadas daquela doença nefasta. E hoje o índice de vacinação no Brasil todo, lá embaixo, por quê? Por conta justamente das campanhas negativistas contra a vacina. Então o senhor atribui em partes a questão da educação e também o alienamento das pessoas simples pela questão da fé, enquanto que os seus, altamente alienados. Enquanto que os seus, enfim, impositores, aquelas questões se tratam de forma muito bem, né? Não pode nem dar um espirro. Já estão no outro dia nas melhores suítes, dos melhores... Lamentável, infelizmente. Vamos lá, para a segunda pergunta então, é o seguinte: seus pais foram os fundadores das lojas Atraente, grande sucesso em Natal durante muito tempo. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor lembra do início, como foi o surgir da primeira loja Atraente, aonde foi, como foi, é a primeira parte, né? O auge das lojas Atraentes, com quantas unidades ela estava, o grande auge dela, e o fim das lojas Atraentes. A pergunta é em 3 partes, acho que você entendeu, né? O início, o auge e o fim. Claro.